poderoso, Deus maravilhoso da minha vida. A mão de Deus poderosa está nesta obra estendida. E os milagres que aqui acontecem estão bem à frente dos olhos teus. Pela fé a gente determina, mas o que nesta obra fascina, com certeza é a presença de Deus. Outra vez vou monte, outra vez vou orar. Tudo que Deus faz aqui, o mundo precisa enxergar. Eu confio em Deus, nele eu posso acreditar. Glória a Deus, graças a Deus, Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. E a paz do nosso Deus, que seja contigo, que seja comigo, que seja conosco. Vamos acompanhar o poder sobrenatural de Deus hoje. Vamos começar aqui no livro de Jeremias, capítulo 23. Jeremias, capítulo 23. Preste atenção no que Deus fala conosco. Preste atenção se você quer ser abençoado. Preste atenção nas escrituras sagradas de Deus. Preste atenção. Eu tenho que prestar atenção e nós temos que prestar atenção. Está aqui, ó. Se nós não prestar atenção, se nós não obedecer, se nós não lutar para fazer a vontade de Deus, do jeito de Deus, então como que a nossa vida vai ser abençoada? Não tem como, de maneira alguma. De maneira alguma. A nossa vida só é abençoada se nós obedecer os mandamentos de Deus. Pelo contrário, não. Pelo contrário, não. Pelo contrário, então, seremos malditos e não benditos. Está tudo nas escrituras de Deus. Ou estamos benditos ou malditos. Então, como no meu caso, eu estou muito bendito, tanto a mim como a Josi, pela qual a razão? E se você hoje está bendito, pela qual a razão? É certamente que você tem procurado obedecer os mandamentos de Deus. Obedecer os mandamentos de Deus. Jeremias capítulo 23, ó. E depois vamos ali em Marcos e também ali em Mateus 21 para te ver como é que funciona. Como é que funciona? Está aqui, ó. Jeremias capítulo 23. Profecia contra os maus pastores. Tem gente hoje conduzindo as ovelhas à valeta, ao problema. Tem que lutar e fazer de tudo para conduzir as ovelhas, o povo, os membros, seja o que for, conduzir as escrituras de Deus, ensinar as escrituras de Deus, para poder ser a vida do povo abençoado. Aqui, ó. Profecia contra os maus pastores. Então diz assim no versículo 1, maus pastores. Isso fala na pastorada, no povo aí, né? Que estão em cima do altar, muitas vezes nem ensinando as escrituras sagradas de Deus, apenas pela misericórdia de Deus, lendo a mensagem, mas não ensinando. Porque ler a Bíblia é uma coisa, e ensinar as escrituras de Deus é outra coisa, incomparável. E a maioria dos pregadores diz as escrituras de Deus que eles não ensinam a palavra de Deus, as escrituras de Deus, não ensinam. Eles leem a Bíblia e passam a mão e vão embora. E daí o povo continua sofrendo, tanto você que está em cima do altar, quanto o povo aí que estão de membro, de participante, ou abaixo do altar, porque você não ensina. Agora, se você, ou a mim, ou a nós ensinar as escrituras de Deus do jeito que ela é, aí se o sujeito não é abençoado, o sujeito é rebelde mesmo, esse sujeito aí é mau mesmo, né? Ele é maldito mesmo, está tudo aqui, ó. Eu tenho uma responsabilidade
de ensinar as escrituras de Deus, de ensinar. Agora, se você vai obedecer, aí problema é seu. Se você não quer obedecer, problema é seu. Aqui, ó, profecia contra os maus pastores. Aí diz no versículo 1, para nós começar, né? Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor Deus. Ai de vocês, né? Que maltratam, que machucam, que roubam, que bagunçam com a obra de Deus, que se apresentam como pastor, mas são lobo, né? São salteadores, são ladrões, são bandidos, tá tudo aqui. São fofoqueiros, são mentirosos, são veacos, tá tudo aqui. E eu conheço vários pessoalmente, né? Que agem dessa maneira. Eles estão em cima do altar da casa de Deus, mas eles são mentirosos, eles são fofoqueiros, eles são veacos, eles não pagam conta, eles são ladrões, são bandidos mesmo, tá tudo aqui. Então, como que pode a vida de um sujeito desse? Só dá para trás. Porque a Bíblia, ela relata para nós que o dia, a hora, o tempo de Deus, ninguém pode escapar. Está tudo aqui. Ninguém pode escapar. Então está aqui, ó. Profecia contra os maus pastores. Ai dos pastores que destroem e dispersam as minhas ovelhas. As minhas ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas e afugentastes, e delas não cuidastes. Está vendo? Infelizmente, o que mais há em cima dos altares da casa ou das casas de Deus, porque as igrejas, as casas de orações, elas são do próprio Deus, não é do homem. Não tem nada a ver com o homem, não tem nada a ver com o homem, não. Por isso que às vezes as pessoas pegam um hábito, um costume, né? Dizer, não, a minha igreja é tal. Não existe tua igreja, não existe minha igreja, não existe sua igreja, não existe igreja do fulano, do ciclano, não existe. A igreja em si, a casa de oração é de Deus, é do próprio Deus, Então, você não vai pela placa da denominação, não vai pela placa, não se apega na placa, se apega em Deus. Glória a Deus que eu congrego, que você congrega, no ministério daqui, no ministério dali, na igreja daqui, na igreja. Mas tudo é de Deus, quem faz é Deus. Isso quer dizer, minha igreja. Minha igreja o quê? Eu não tenho igreja. Alguém me pergunta que igreja é tua igreja. Mas você não tem igreja, a igreja de Deus. Pela misericórdia de Deus, eu congrego na igreja mundial do poder de Deus. A igreja é de Deus. A igreja é de Deus. Agora me lembrou, né? Um beijo no coração do Brasil, de toda a sua família, seus filhos, sua esposa, né? Toda a família do Brasil, exatamente, que mora na Costa Piratininha, exatamente. Conhecemos há anos com o Brasil. Hoje esteve ali, né? Ele e o menino dele. Deus abençoe mais e mais o Brasil e toda a sua família. Um beijo no coração de todo esse povo aí, do Rincão dos Potreiros, né? Brasil, exatamente, Rincão dos Potreiros, deve ser aí, né? Barca dos Crentes, um beijo no coração de todo esse povo aí também, né? Na outra barca do Sarmento, Deus abençoe toda a meninada. Então, o negócio é nós fazer e lutar para fazer do jeito de Deus. Tem gente querendo se abençoar ou querendo ser abençoado fazendo do seu jeito. Não, pelo contrário. Nós, para ser abençoado, nós temos que lutar para se negar a nós mesmos e fazer a vontade de Deus. Por mim eu não estaria aqui agora, nesse momento, né? Tá contando pro Bito aqui, um beijo no coração do Bito, toda a família dele. O Bito tá uma benção, cada vez mais abençoado o Bitão, né? Glória a Deus, né? Coração brando do Bito, é uma benção de Deus, nunca imaginei, né? Mas para a glória de Deus, o Bito está muito abençoado, ele e a família dele, né? Nós não estávamos conversando com o Bito organizando o microfone aqui. Eu comi muito churrasco meio-dia, né? Inclusive, a gente não estava se lembrando com o Paulão, sua família, né? Mas foi bastante mesmo. Comemos uma picanha com a Josso meio-dia, muito bem assada, que assamos.
E daí quase almoçamos demais com a Josemara. Mas graças a Deus, agora já estou bem, né? Mas foi bastante almoço mesmo, aquela picanha bem assada, né? Picanha que dizem abóbora, né? Abóbora que estão dizendo que é picanha, né? Acho que ia comer muito picanha, mas tem gente comendo abóbora aí, né? E nós comemos realmente ponta de peito hoje, né? Para a glória de Deus, né? Muito bem assada, graças a Deus. Quando comecemos, acho que assar era 8h30, 9 horas. Quando foi 11h30, meio-dia, estava no ponto, como diz o gaúcho. Eu me senti ruim, mas graças a Deus, Senhor Jesus, agora já estou bem, né? Para a glória e a honra do Espírito Santo de Deus. Então, o negócio é ensinar as Escrituras, está aqui, ó. Quer ver, ó? Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Deus está contra quem? Contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minha ovelha e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vós, castigarei a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então, o que vocês estão fazendo em cima do altar? Ou dos altares da casa de Deus? Que não ensina a Bíblia, que não apacenta as ovelhas, que não transmite para as ovelhas o que realmente está nas Escrituras. Por que você não vai atrás? Por que você não bota a cara? Está aqui, ó. É como diz as Escrituras. É pessoas más, com má condutas, com más pensamentos, com pensamento nos dízimos, nas ofertas, nos propósitos, nos votos do povo, e pega e ó, tudo pro bolso. Por isso que a sua vida está destruída hoje. Não tem caráter, não tem vergonha, E aí por diante. Com a cara, como diz o gaúcho, tudo esbagaçado, de tão sem vergonha, de tanta maldade. Mas o próprio Deus está dizendo que Ele castigará as ações de vocês aqui. Então, o negócio é ensinar as Escrituras. Ontem mesmo nós estávamos comentando com a Josi Casa. Eu digo, Josi, foi hoje, né? Tá tudo bem, hein, Josi? Tá sempre acompanhadinha para nós. A menina é nova aqui, né? Mas tá tudo bem, hein? Não tá dando eco, não. O Bitão organizou aqui, o Bitão. A senhora é nova, a senhora tem A senhora conhece um pouco tal de estúdio, né? Estúdio, não sei o que é estúdio. Acho que eu nunca tive o privilégio de pregar ali. Mas só aqui, né? Aqui para as pessoas simples, né, Bito? Ali para as pessoas mais importantes, ali é estúdio, né? Que legal, mas capaz de um dia eu pregar ali, né? Porque ali é para a pessoa mais importante. Quem sabe eu venho um dia de gravata, né, Bito? Daí eu prego ali. Não, senhor, aqui não, tá tudo bem. Obrigado. Então, rapaz, tá perguntando para mim, mas tá tudo bem. A coisa é tão importante, o poder sobrenatural de Deus, que você não consegue imaginar. Então, é uma responsabilidade que tem o que você tem de ensinar as Escrituras. Mas ensinar do jeito que ela é, nem mais e nem menos. Não se acrescenta uma vírgula e não se diminui uma vírgula. Está aqui, ó. Continuando de lá no 3, ó. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, e todas as terras para onde as tivesse afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. O próprio Deus está dizendo, né? Que Ele cuidará, que Ele apacentará, que Ele abençoará essas ovelhas que talvez muitas vezes você maltratou, roubou, tirou, como diz as Escrituras de Deus, tirou até a lana, até as unhas das ovelhas. Isso aí tudo Deus Ele vai te punir. Ele vai te cobrar. Isso aí não tem outra saída. Está aqui na Bíblia. Porque que às vezes no meu passado pessoas que me chamou de lobo aqui, né? Me chamou de cara a cara, me chamou de lobo, me chamou de tanta coisa, né? E esse rapaz, ele não sabe
Ele não sabe a que bobagem que ele foi fazer, né? Porque graças a Deus, para a glória e a honra do Espírito Santo, nunca, 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 e nem queremos e jamais, eu e a Josi mexemos alguma coisa da casa do tesouro. Nem dinheiro, nem bem, nada, 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 nada. Esse rapaz fez uma bobagem tão grande, tão grande, tão grande. Porque provar para a sociedade é uma coisa, e provar para Deus é outra coisa. Como é que eu vou provar alguma coisa da sua vida para Deus se não é verdade? E você provar alguma coisa da minha pessoa para Deus se não é verdade? É muito complicado. Esse rapaz se perturbou tanto, 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 tanto. Eu não sei até quando. Tomara que um dia ele se arrepende, né? Certamente ele e a esposa dele, né? E mais alguém. Tomara que ele se arrepende. A carreira é perdida, como é que vai provar para Deus? Só arrumou mais problema ainda, né? Mas tomara que Deus troque o coração dele, coração de pedra, e coloque um coração de carne, né? Porque o coração dele era uma pedra, já melhor dizendo, era uma pedra, né? Tomara que Deus troque e coloque um de carne, né? Tudo está na Bíblia, né? Então no 4 ou 5 diz assim, ó: levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão. Em outras palavras, você sabe o que Deus está dizendo? Para nós mesmo aqui no nosso passado, passou muito ladrão, hein? Os tal de pregadores, os tal de pastor, para nós, para mim, para Jossa ali, ó. Aqui na Igreja Mundial do Poder de Deus, aqui para nós, aqui na cidade aqui nossa, e ali em São Luís Gonzaga, nós conhecemos pessoas pessoalmente e roubaram muito da obra de Deus. Agora, hoje eu não sei onde que estão. Hoje eu não sei para onde que estão e nem sei aonde que estão. Passou aqui para nós fofoqueiro, passou mentiroso, passou ladrão, que roubava da casa de Deus, e assim vai continuar tendo. Está tudo aqui na Escritura. Porque a árvore, ela se conhece pelos frutos. Conheço pessoalmente pessoas que roubam muito da obra. Perseguiu minha vida, difamou minha vida, julgou minha vida, diz a Escritura de Deus. Mas hoje tem gente que não está mais nos caminhos de Deus, nem sei como está, né? Eu não sei como está. Gente querendo mandar minha vida, mas glória a Deus por tudo, só quem manda minha vida é Deus. Só Deus é que manda minha vida, mais ninguém. Minha vida particularmente, só Deus é que manda, mais ninguém. Mais ninguém. Se minha vida é particular, só Deus que manda. Só Deus que manda. Ninguém mais manda. Não tem de pastor, nem de fulano, nem de ciclano, nem de... Não. A minha vida particular, só Deus que manda. Só Deus que manda. Então, o negócio é nós se acertar com Deus. Que coisa forte, né? Rapaz, vamos aqui um pouquinho em Mateus para te ver quanta coisa é forte, ó. Quanto lá em Jeremias 23, agora tu compara uma coisa para te ver. Jeremias 23, Deus está falando sobre os maus pastores, dos ladrões, dos carloteiros, dos fofoqueiros, dos bandidos, dos falcatrua, gente que só faz o mal mesmo, né? Então, tu compara dali de Jeremias 23 e agora nós vamos aqui em Mateus 21. Mateus 21. Mateus 21, ó, tá aqui, ó. Olha só o que diz Mateus 21, 12. Mas o título da palavra de Deus está dizendo assim, ó: a purificação do templo. Você sabe o que é purificar? Você sabe o que é fazer uma limpeza? Você sabe o que é fazer melhor dizendo, uma restauração? A minha vida e a vida de Jô foi restaurada. Essa semana ainda, para a glória e a honra do Espírito Santo de Deus, nós descobrimos outras coisas que nós impactou, que me impactou a mim, que impactou a Jôcia. Nós temos que abrir o coração para a obra de Deus. Para a obra de Deus. A coisa melhor que eu tenho que fazer, o que a senhora, que o senhor tem que fazer, ou devemos fazer, é investir na obra de Deus, defender a obra de Deus, defender o evangélico de Deus, mais nada. Eu não devo defender as minhas ações e muito menos as suas ações. Eu não defendo o homem, eu só defendo o evangelho de Deus. Eu jamais irei defender o homem,
Eu só defendo o Evangelho de Deus. Só defendo o Evangelho de Deus. Porque eu sou errante, porque eu sou pecador, porque eu sou falho, porque tenho meus limites, porque tenho meus defeitos, e aí por diante. Então, só defendo o evangélico de Deus, mais nada, mais nada, mais nada. Um beijo para agora me lembrou, né? Falando em defender o homem, não defendo ninguém, não. Eu jamais irei me defender ou defender o Senhor ou o Senhor, jamais. Só defendo o Evangelho de Deus. Eu só defendo o Evangelho de Deus. Me lembrou um beijo no coração do Fabiano Melo e de toda a sua família. Que Deus continua conservando seu coraçãozinho, Fabiano Melo. Irmão Fabiano Melo, que Deus continua abençoando sua vida, e esse coração brando, e esse coração de carne, e esse coração compreensível. Tá bom, Fabiano Melo? Que Deus continue abençoando o senhor e toda a sua família. Continue de parabéns, né? O irmão Fabiano Melo, exatamente. O negócio é o seguinte, né, Fabiano Melo? É nós procurar entender e obedecer, né? Os mandamentos de Deus e baixar a bolinha. Isso é para mim, para ti, para nós. Não tem o que nós fazer. Não tem o que nós fazer. Porque nós se rebeldear, aí nós estamos sabendo que o laço pega em nós. Então, baixar a bola. Aceitar a verdade, gostar da verdade. É quando eu estava conversando hoje com quem? Ele digo, com o irmão, mas foi com o irmão Paulo Antunes, agora me lembrou, né? Beijo de coração do irmão Paulo Antunes, da irmã Terezinha, né? Que benção de Deus, né? Ainda convidamos para comer churrasco meio-dia, mas aí o irmão Paulo calculou que fosse pouco, né, irmão Paulo? E a irmã Terezinha disse, não é pouco não, mas... Ih, rapaz, nós não comemos a metade daquela metade, irmão Paulo. Não, comemos não. Com tudo a quantia que eu almocei, né? Mas não consegui não, mas ficou gostoso, ficou. E o irmão Juca, agora me lembrou, né? O irmão Juca, exatamente. O irmão Juca mora aqui, embaixo da praça ainda. Não sei o sobrenome do irmão. Também estava ali, né? A gente convidou para almoçar, é claro que sim, não tinha dúvida nenhuma, né? Ia dar para todos nós, com certeza. Então, olha só o que diz aqui, ó. Marcos capítulo 21 e o versículo 12. O título da palavra diz assim, ó: a purificação no templo. O que é uma... Vamos fazer uma comparação. O que é uma peça purificada, limpa, brilhosa, bonita? É assim, em outras palavras, que Deus está dizendo. Deus, ele, muitas vezes, ele permite o sujeito subir em cima do altar, ou a mim, ou a ti, ou a nós, né? Pregar o evangelho dele, ensinar o evangelho dele, transmitir o evangelho dele, mas se não fizer, se não lutar em fazer do jeito de Deus, cuidado, cuidado, só o laço pega. Se o problema pega e pega todo dia. Aqui, ó. A purificação do templo. Ó, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali o que? Ali vendiam e compravam. Olha, rapaz, tem a gente presencia, a gente acompanha, a gente observa. Que coisa, né? Isso é nas igrejas, no geral. É no geral, 100% no geral. Como o povo, há muitos que usam a casa de Deus para negócio, para ganhar dinheiro, para vender isso, para vender aquilo, para vender tanta coisa, né? Rapaz, tá complicado, né? E cada vez mais complicado. Por qual é o motivo? É porque o povo só pensa em ganhar dinheiro. Ele pensa em fazer negócio, ganhar dinheiro, vender, comprar e tanta coisa. Isso aí é horrível. É horrível. E ainda querem vender num preço muito alto. Querem vender num preço muito alto. Hoje, se no meu caso, no caso da Jô, se eu fosse fazer um evento para a casa de Deus, vamos por uma comparação, fosse fazer um evento, né, para a casa de Deus, eu e a Jô, se fosse anuar uma novilha, né, e vender o quilo da carne hoje, um espeto assada, era em torno de R$25 o quilo. Ah, mas é muito pouco para ti, que é zoiudo, que é ganancioso, que é maldito, que não presta a sua memória, que a sua memória é podre, é contaminada, não presta para você, é pouco para você, porque não vale mais que R$25 um quilo de carne, não vale.
assada com amor para a casa do tesouro. Imagina quanto dá hoje. Uma novilha de 200 quilos de carne hoje dá 4,5 mil, se não me falem. Tá, mas não é melhor? Não é ótimo, não é? Para a casa do tesouro, por amor à casa do tesouro. Então, não pode ter ganância, não deve ter ganância. Mas, infelizmente, há muita gente gananciosa. Tá tudo rico. Ele quer vender num preço além para ganhar dinheiro e colocar no bolso. Só que ele ou ela ou alguém não sabe que a maldição de Deus vai vir. A mão de Deus vai pesar, o Espírito de Deus vai cobrar, o Espírito de Deus vai punir. Tá aqui, ó. A maioria, diz as Escrituras de Deus, que infelizmente pregam por ganância, ou ensinam por ganância, pensando no seu bolso, no seu dinheiro, no seu dízimo, no seu oferta, nos seus propósitos. Está tudo aqui, ó. Devemos ensinar, transmitir, pregar com amor, ou por amor à obra de Deus, amor às almas, conduzir as almas ao Espírito Santo de Deus, o reino de Deus. Está tudo aqui, ó. A purificação do templo é da igreja, da casa de Deus. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Por isso que não é fácil nós aguentar, né? Porque ouvir a verdade não é brincadeira. E eu não posso mentir, não devo mentir, tem que falar a verdade. Pronto. Está aqui, ó, do 12 ao 13, ó. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou quem? Expulsou o tal de pastor, expulsou o tal de fulano, o tal de ciclano, o tal de beltrano. Eu não sei quem que Jesus expulsou na época, que estavam, roubando, fazendo a casa de Deus de negócio, para ganhar dinheiro, comprando, vendendo, comprando, em cima do altar, dentro da casa de Deus, gananciosos, malditos, está tudo isso. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam como. Você está vendo? Que vergonha, né? Que sem vergonhismo, que malandragem. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, gente. Me desculpa a expressão, eu dou minha cara para bater, né? Para ver a vida do sujeito abençoada, próspera, dando certo, curada, dando certo, mas não por interesse no seu dinheiro, nos seus bens. Não, negativo. Agora, se Deus lhe curar, se Deus lhe abençoar, se Deus lhe prosperar, e a senhora, o senhor, querer investir na obra de Deus, aí é com vocês. O contrário não. A minha pessoa só conta com Deus, não conta com ninguém. Eu só conto com Deus. Eu sou um sujeito que só conto com Deus. Eu só conto com o favor de Deus, com mais ninguém. Por isso que às vezes eu estou conversando com a Jô, não é fácil me aguentar. Não é fácil. Vamos pelas Escrituras. Essa semana, para a glória de Deus, eu tive um sonho, contei para a Jô. Acordei, Deus me acordou, fiquei matutando o sonho. A minha pessoa tem autoridade sobre demônios, sobre males, sobre problemas. A minha pessoa tem, eu estou sabendo. Olha o que tem acontecido na nossa cidade hoje, coisas boas. Tem que acontecer muito mal. Eu pedi para Deus, oremos, para que as obras que estavam paradas no nosso município, que chegasse o momento, no nome de Jesus Cristo, e começasse a acontecer de novo. Eu estou tão feliz para com Deus, para com o Espírito Santo de Deus, que aquela obra do prédio João Silva ali começou a andar de novo. Glória a Deus, Senhor Jesus. Tem outras obras que estavam paradas, que também, melhor dizendo, vão começar a andar. Então, o negócio é botar a cara para valer. A coisa tem que funcionar, tem que dar certo. Não pode ficar parado, batendo papo com a língua nos dentes, e a coisa não funciona. Está tudo aqui nas Escrituras. Então, o negócio é agradar a Deus, mas não interessa
Se Deus se agradar das minhas atitudes, dos meus procederes, da minha maneira, e age para com ele, é o que importa, mas não interessa. Mas não interessa. Ah, mas eu não gostei do que o fulano falou, do Matheus falou, eu não gosto do Matheus. Ah, fique não gostando, continua não gostando. Eu estava mandando um dia desse, tem gente que estudou para burro e continua estudando para ficar mais burro ainda. Continua estudando para ficar mais burro. Está tudo aqui, ó, mais burro mesmo. Tem gente estudando para ficar mais burro ainda. Vai ficar mais burro ainda. Vai chegar num ponto que vai unhar mesmo. Está tudo aqui, ó. Ah, meu pai. Que burrice do senhor da senhora, né? Querer demandar contra a verdade. Aqui, ó. Está aqui, ó. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E continuando do 13 ao 14, ó. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, transformais em covil de salteador, de bandido. Quer dizer, se o cara me falando coisas, eu estou só escutando, né? Só escutando. Às vezes as pessoas me falam as coisas, eu fico só escutando. Agora me lembrou o meio do coração do André. O André, ele é parente do Bijeca, ele é parente do Marquinho, ele é parente também, deve ser do Jorginho também, né, André? O André eu vi nos programas, já André está em São Luís. O menino André, menino bonito, menino de brinco, agora me lembro, né? Faz hora que eu não vejo o senhor está em São Luís, né, André? É uma benção. Sempre o André vinha ali, eu senti falta, né? E ontem eu estava perguntando para o irmão, seu titio, se não me falha, né? O senhor aí, falou que o senhor está em São Luís. O André. O André de barba também, né? Eu me lembro que eu brincava com ele. Ele brinca, né? Sempre ele vem aqui, às vezes vem tirar uma poeira, né, André? Do carro ali conosco. Faz hora que eu não vejo o André. Não sente falta, né? Da meninada, clientela. Então, rapaz, não é a roupa, não é o cabelo, não é a barba, não é o bigode, não é o sapato, não é a gravata, não é o perfume, não é o dinheiro. Não tem nada a ver, não. Isso tudo é de Deus. O negócio é nós se acertar com Deus. O negócio é se acertar com Deus. E se acertar com Deus, eu tenho 100% de certeza que não é fácil. Não é fácil de eu me acertar com Deus, e nem a senhora nem o senhor. Não é fácil. Não é fácil. Porque nós, pela glória de Deus e honra do Espírito Santo de Deus, já faz em torno de 16 anos ou mais, né, José? O menos, o mais, que nós temos no Evangelho de Deus. E às vezes nós demos cada mancada com o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus chama nós no laço. A execução de Deus, a disciplina de Deus é para o nosso bem. Deus dá um puxão de orelha em nós, ele quer suspender. Ai, meu Pai, nós lutamos daqui, lutamos dali, lutamos de lá, lutamos. E Deus é tão misericordioso. Nós queremos se acertar com Deus para nós continuar tendo paz, continuar sendo abençoado, continuar na prosperidade em todas as áreas, e aí por diante. Mas nós temos que lutar, não devemos empinar o nariz, não devemos retrucar, não devemos responder, não. Temos que fazer que nem Ezequias fez, baixar a bola, clamar para Deus, chorar para Deus, buscar a presença de Deus. Aí Deus vai e nós continuar nós abençoando. Está tudo aqui. Aqui, ó. Oh, glória a Deus. Então, agora me lembrou da irmã Tsunami, né? Brinquei para brincar a irmã Tsunami e seu esposo Marildo. Marildo é o esposo da irmã Tsunami, né? Beijo no coração todo familiar. Marildo, eu conheço a mamãe do irmão Marildo. Eu conheci, a Jô está falando, mas é demais, é mesmo, é verdade. O esposo da irmã Tsunami. Deus abençoe todo o familiar da irmã Tsunami. Então, rapaz, o negócio é nós fazendo gente de Deus aqui, ó. Aqui, ó. Olha a ação que diz aqui, ó. Do 13 ao 14, ó. Quanto tem gente dentro das igrejas fazendo tudo contrário das escrituras de Deus. Está aqui, ó. E disse-lhe: esta escrito, a minha casa será chamada casa de oração.
As igrejas não são de homem, não. As igrejas são de Deus. Os templos são de Deus. As casas de orações são de Deus, não é de homem. Aí tem gente, não, lá é a minha igreja. Mas que é minha igreja o quê? A igreja é de Deus, as igrejas são de Deus. Alguém me pergunta, não, congrego na igreja mundial, mas eu não sou da igreja mundial. Eu congrego na igreja mundial, eu não sou da igreja, eu sou de Deus, pronto. Não, assim funciona. Eu não sou da igreja em si, da fachada. Não, negativo. Eu sou de Deus. Congrego na igreja mundial, mas sou de Deus. É fácil entender as coisas. Muito fácil, né? Vamos separar uma vírgula. Uma vírgula faz uma diferença, exatamente. Glória a Deus por tudo, né? Uma vírgula faz a diferença. Faz a diferença, quer ver? Ó? Continuando agora para te ver, vamos ali. Vamos aqui em Marcos. Vamos aqui em Marcos. Só para nós ver o resultado dia após dia. Aqui em Marcos está aqui, ó. Oh, glória a Deus. Tá vendo aqui, ó? E Marcos diz assim, ó. Marcos capítulo 11, que é bom, glória a Deus. É abençoado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, né? Por tudo. Glória a Deus, Senhor Jesus, por tudo aqui, ó. A figueira sem fruto. Você sabe por qual é o motivo? Tem muitos pastores, como diz as escrituras de Deus aqui, ó, que não tem fruto nem na sua própria vida. Não tem absolutamente nada na sua própria vida. Que esse sujeito, ele não ensina as escrituras de Deus. Não, ele remenda, ele lê, ele pula cá, pula ali, pula lá, e daí, né? E daí ele embaralha e se embaralha cada vez mais, e a vida dele não vai, e nem das ovelhas vai, tá tudo aí. Quer ver? Te provo na Bíblia. Estou te provando na Bíblia aqui, ó. A figueira sem fruto. O tal de pastor, esse, como diz a escritura aqui de Deus, anda de carrão, anda de carro, tem gravata nova, tem sapato novo, tem calça nova, tem camisa nova, tem carro novo, tem casa nova, tem, melhor dizendo, meio de tudo, como diz o gaúcho. Mas tudo é os membros que pagam, tudo é os membros que sustentam os seus dízimos, suas ofertas, seus propósitos, de qualquer jeito também, está tudo aqui na Bíblia. Está tudo aqui na Bíblia. Tem gente que pensa que o dízimo é assim, uma quantia. Não, negativo. É uma quantia qualquer. Não, negativo. Oferta é a quantia que Deus tocar no seu coração, ou a porção que Deus tocar. Agora, dízimo não, dízimo é a 10ª parte. Dízimo nem mais e nem menos é a 10ª parte. Nem isso eles não sabem. Sabe por quê? Eles estão cegos espiritualmente. Eles estão com os olhos tão grandes, tanta ganância. Está aqui, ó. Tá aqui, ó. Então tem sujeito aí que ele anda aparentemente bem sucedido, pelo contrário, mas é os membros que sustentam, as ovelhinhas que sustentam, é as ovelhinhas que dão tudo, né? Desde o sapato, da meia, da gravata, da calça, da camisa, do chapéu, do boné, corte, o sustento do, melhor dizendo, da alimentação, tudo as ovelhas que dão. E daí ele se apresenta bonitão, né? Mas também, se me desculpa, pessoal, você como ovelha, você é um bobaião também, uma bobaião também. Aqui, ó. Que não vê fruto na vida do sujeito, não tem autoridade, não tem unção, não tem poder, não tem nada. Você também é um bobaião, né? Bobaião mesmo. Como diz o gaúcho, boca aberta, né? Boca aberta, não poderia. Porque não vê o fruto na vida do cara, é boca aberta. A menina já está dando risada. Mas é verdade, boca aberta, bobaião. Aqui, ó. A figueira sem fruto. Olha só o que diz no 12 ou 13 aqui, ó. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo, Jesus, ó, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figo. Pedi para a senhora ligar um pouquinho o ar, tá? Um pouquinho o ar. Então, continuando assim, ó.
Então lhe disse Jesus. Quem foi que falou para a figueira? Quem foi que falou para a figueira? Foi o João, foi o Pedro, foi o Paulo, foi o Joaquim, foi o... não sei lá quem. Quem foi? Falar em Pedro agora, um beijo no coração do Pedro, é? O Pedro é genro do seu Matione, agora me lembrou, né? Da esposa do Pedro também, da sogra do Pedro, eu não sei o nome da senhora também, e do seu Matione também. Deus quiser, acho que ele, como diz a dona, deixa, como é que ela falou para mim? Deixa sei lá como é que ela diz. Deixa de pensar e vai lá, exatamente, é mais ou menos uma coisa assim. São ouvintes do nosso programa também. Então, quem foi que disse para esse povo aí, ó? Então lhe disse Jesus. O que Jesus falou para a figueira? Quando não encontrou nada? Tá aqui, ó. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. Rapaz, se você parar e fazer uma análise de um palavrado desse do Espírito Santo de Deus, você está quebrado aí mesmo. Se você não fazer uma análise e você não lutar para se reconciliar com Deus, para se ajeitar com Deus, para fazer do jeito de Deus, se você não fizer isso aí, você continua quebrado, vai continuar quebrado, com a cara no chão, dependendo do fulano, do ciclano, do beltrano, e pensando que é o cara, porque está em cima do altar. É nada daqui, ó. Você hoje, infelizmente, pelas escrituras de Deus, que as escrituras nos afirmam, infelizmente hoje, a maioria que estão em cima dos altares da casa de Deus são ladrão, tá tudo isso? São ladrão. Daqui, ó. Gananciosos, ganhadores de dinheiro, lobos, mentirosos, fofoqueiros, veiacos, carloteiros, e aí pode estar tudo isso. Está tudo aqui, ó. As escrituras de Deus afirmam. As escrituras de Deus afirmam. Eu tenho que provar para Deus. Eu tenho que ser sincero, falar com Deus. Mas não interessa. Mas não interessa. Rapaz. Não, estou meditando aqui nas escrituras de Deus aqui, ó. É Marcos capítulo 11 em diante, ó. Do 13 ao 14, presta atenção para te ver aqui, ó. E vendo de longe uma figueira com folhas. Olha só, o Jesus se aproximou, né? Foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Jesus procura em mim, Jesus procura em ti, Jesus procura em mim, Jesus procura na senhora, no senhor, Jesus procura em nós, se há realmente fruto ou não. E se Jesus não encontrar fruto na sua vida, nenhum tipo de frutos bons, é claro, e só encontrar maus, pois então Jesus está dizendo que cada vez ele mais amaldiçoa a sua vida e nunca terá nada, está aqui. Só se, porém, um dia a senhora ou o senhor deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus, aí a receita vai começar a ter. Ao contrário, não. Ao contrário, continua a maldição, continua na miséria, continua maldito, continua mentiroso, continua fofoqueiro, continua linguarudo, continua, melhor dizendo, maldito em todas as áreas da vida aqui, ó. Essa semana mesmo aconteceu essa nova bênção de Deus, né, melhor dizendo, que nem eu me passou pela memória. E eu fiz uma prova com Deus, orei a Deus, conversei com Deus, baixei mais para Deus, me humilhei mais e mais para Deus, e realmente era ali. Está solucionado o problema para a honra e a glória do Espírito Santo. Nós temos que fazer assim, como Ezequias fez, baixar a bola, conversar com Deus, se humilhar para Deus, clamar para Deus, invocar o nome de Deus.
Retrucar o Espírito Santo de Deus é morte na certa. Então olha só o que Deus está dizendo para nós aqui, ó. Que coisa forte, né? Vamos entender melhor aqui, ó. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figo. Do 14 ao 15, cruz credo. Então lhe disse, olha só o que Jesus disse para a figueira, e assim Deus fala para ti também, ó. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti, e seus discípulos ouviram isto. Então o que foi que Jesus falou para a figueira? Amaldiçoou. Então, em vez de Jesus abençoar a figueira, se a figueira tivesse fruto, tivesse produção, tivesse alimentação para ele, então quer dizer que, em outras palavras, Jesus ia abençoar mais ainda a figueira. Mas como a figueira não tinha nada, Deus amaldiçoou. E talvez a sua vida hoje, cada vez é mais maldição. Por qual é a razão, por qual é o motivo? É porque você não procura fazer a vontade de Deus. Você procura fazer a sua própria vontade. A vontade do tal de pastor, a vontade do irmão daqui, a vontade do irmão dali, a vontade do esposo, a vontade da esposa, a vontade do filho, a vontade da filha, a vontade de si próprio. E daí a sua cara só vai quebrando e continua quebrada. Tá vendo? A maldição de Deus. A maldição de Deus. A maldição de Deus. Está aqui, ó. Continuando 15 e 16. Olha o título da palavra de Deus. Olha só o título da palavra de Deus. O título aqui, ó, continua aqui, ó. A purificação do templo. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Estava falando lá ali antes, e agora está falando aqui em Marcos, Mateus 21, e agora está falando aqui em Marcos, da purificação. Continuando aqui, ó. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Está vendo? Então, as igrejas em si, elas são de Deus. É você que não entende, a senhora que não entende. Por isso que eu tenho uma paixão pelas igrejas, pelas obras de Deus. É um tipo meditando, né? Nós já fomos 2 vezes ali, só que ainda não deu certo, aqui na congregação que o pastor André congrega. Já fomos 2 vezes ali. Uma hora dessa nós vamos de novo aí, né? Se assim Deus quiser permitir, fazer uma visita para os irmãos que congregam ali. Então, não tem coisa melhor para você ir na casa de Deus. Não, mas aquela igreja lá não é para congregar. Não interessa. Só se a minha pessoa for em alguma igreja um dia, alguém não me aceitar entrar do jeito que estou, aí também eu fico para fora também, né? Aí eu jamais poderei ir de novo, né? Mas se me aceitarem, eu posso ficar lá no cantinho, não tem problema. Se não me oferecerem um banco, uma cadeira, não tem problema não. Fico em pé, eu sento no baldrão, sento no chão. Para mim não tem problema não. Para mim não tem menor problema. Para mim não tem. Tapete só nós temos e devemos estender só para Deus. Só para Deus. Tapete, só para Deus devemos estender. Se eu algum dia ir em alguma igreja, algum ministério, fazer uma visita por convite de alguém e não me agradar, não me bem tratar, não tem problema não. Não tem problema nenhum. Se Deus se agradar de mim, para mim não importa.
Perdão. Se Deus se agradar das minhas atitudes, é o que importa, pronto. É o que importa. É o que importa. Para mim é o que importa. Se Deus se agradar do meu jeito, das minhas atitudes, dos meus processos, demais não interessa. Demais não interessa aqui, ó. Meu Deus do céu. Que coisa forte, né? Não permita que alguém conduzisse qualquer utensílio, pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, tá aqui, ó. Rapaz, como que, vamos supor, no meu caso, nós vamos fazer um evento com a Júcia hoje e vamos convidar o povo, lançar nas redes sociais. Olha só, tem um evento hoje, assim. Um evento evangélico, lá na propriedade do Mato Grosso, E quando você fica sabendo da notícia, mas rapaz, e a alimentação, como é que funciona lá? O churrasco, a salada, a maionese. Aí você olha lá no folheto, né? Churrasco, 2 quilos, R$100. Tá roubando, rapaz! Tá roubando, ladrão! O prato de maionese, R$40. Tá roubando, ladrão! O prato de risoto, 50. Tá roubando, ladrão! São ladrão! São sem vergonha, são gananciosos, diz as escrituras de Deus. São ladrão! Tá tudo aqui, ó. São ladrão, mentirosos, gananciosos. Tá aqui, ó. Esse tipo de gente são malditos ou malditas. Malditos ou malditas, tá tudo aqui, ó. Anda com a cara, parece uma pedra tacuru, que diz, né? Tudo arrebentada, de tão sem vergonhas ou sem vergonha. Tá tudo aqui, ó. Gananciosos. Era um churrasco de 2 quilos, R$100. Estão roubando, são ladrão, tá tudo aqui, ó. E o ladrão pode ser abençoado? Não. O ladrão cada vez é mais amaldiçoado. Só se ele parar ou ela parar e se converter a Deus e não querer mais seguir o erro, né? E seguir a Deus. Aí sim. Aí pega a bênção na vida do sujeito. Seja dela, seja na área que for, né? Então olha só o que diz aqui, ó. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores, de ladrão. Tem muito sujeito aí usando a casa de Deus, usando o altar de Deus, usando a palavra de Deus para roubar. Tá aqui, ó. Roubar. Ladrões, gananciosos, que só pensam em dinheiro. Tá tudo. São ladrões, são sem vergonha, são caloteiros. São malditos e não benditos. Nós ali, quando as pessoas, para a glória de Deus, a pessoa compra um 4 pneus novos de nós, já ganha uma lavada no carro. Nós não temos ganância por dinheiro, nós temos um direito, nós temos ali para ganhar dinheiro, não trabalhar para bonito também, né? Para bonito não. Nós temos ali para ganhar dinheiro, nossa atividade, nosso serviço hoje de borracheiro, de lavador de carro, é para ganhar dinheiro, não é para bonito não. Se alguém pensar que nós temos ali coisas para bonito, é mal informado, não é para bonito não. Sempre para ganhar dinheiro, trabalhar para ganhar dinheiro, está ali tá na Bíblia. Nós temos um direito. Agora o sujeito está em cima do altar, ele leva o nome de tal de pastor, e ele trabalha num algum tipo de comércio e não está direto em cima do altar, e não está convertido a Deus, e não procura fazer a vontade de Deus. Então esse é um sujeito, é lobo, é ladrão, está tudo aqui. É lobo, é sem vergonha, é mentiroso, é maldito, está tudo aqui. Está aqui, ó. Aí você conversa com Deus, diz para Deus que não é verdade o que você está fazendo. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Que coisa, né? Meu Deus do céu, rapaz. Como é que vocês não acordaram ainda? Eu conheço muito.
Eu conheci pessoas pessoalmente que pregaram para nós na Igreja Mundial do Deus. Eu nem sei para onde está. Uma vez eu lembro que nós pegamos um sujeito e levamos o Santo Anjo, camarada. O Santo Anjo, ele nem muito obrigado, não, ele só desembarcou no templo, não lembro, e virou as costas e foi embora. Ah, eu duvido, eu peço perdão a Deus. Eu duvido que eu leve um cara uma quadra que seja. Eu mando o cara ir a pé. Digo, se você não tem na tua vida, vai ter para abençoar minha vida, rapaz. Eu mando o cara ir a pé, mas vai a pé se quiser, vai a pé se quiser. Porque de ladrão, como diz o nosso apóstolo de Santo, temos cheio de ladrão, temos inteirado de ladrão, ladrão sem vergonha, mentiroso, porque temos inteirado de ladrão, falta cunha. Tem que estar atento. Olha só o que diz aqui no 20, ó. Versículo 20. Olha só o poder da fé, rapaz. O poder da fé. O sujeito tem fé em Deus ou não tem fé. Ou então só conversa fiado. Tá aqui, ó. Vamos tomar um capricho amanhã, vamos fazer o que nós temos falado, né? Aqui dentro do nosso município. Amanhã vamos tomar uma gota de capricho, nós vamos fazer isso aí. Faz muitas horas que não fizemos. Ou então funciona, ou então não funciona. Porque bater papo, dar uma de crente, dar uma de evangélico, e bater com a língua nos dentes, isso é moleza, isso é fácil. Eu quero ver os frutos. Frutos bons, é claro, né? Frutos maus que mais tem aí, né? Eu quero ver os frutos, mas frutos bons da parte de Deus. Isso eu quero ver. Tá aqui, ó. O poder da fé. Só para encerrar. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secará desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, porque Pedro falou para Jesus, ó, olha só, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Olha só, glória a Deus, olha só o que Jesus falou para Pedro. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Fé. E se você diz que tem fé, então tem que ter fruto. Porque só da boca para fora não vai resolver. Tem que ter fé, rapaz. Acreditar, confiar, obedecer a Escritura de Deus, e no tempo de Deus passa a acontecer. É assim que eu creio. Eu vivo pela fé. Eu não conto com a força de homem algum, não conto com o favor de homem algum. Eu só conto com a força de Deus, só com o favor de Deus. E a minha vida e a vida justa, cada vez para a glória de Deus, dá mais certo. É isso mesmo. É assim que funciona. Poder da fé, mas da fé em Deus, e os frutos bons estão aí. Analise minha vida e a vida justa. Analise, faça uma análise para te ver. É isso mesmo, nosso Deus e nosso Pai querido e amado. Muito obrigado, Deus maravilhoso, Deus da minha vida, Deus da Bíblia, o Deus, o único Deus todo-poderoso. Eu te agradeço por a oportunidade novamente que assim o Senhor me deu. E que o Senhor possa, papai, abençoar mais e mais a nossa vida, como o Senhor me curou nesse instante, daquele mal-estar que eu estava agora. Estou muito bem para a glória e a honra do Teu Espírito Santo. Papai, abençoa a todos, eu te peço, por favor. Tem misericórdia de nós, perdoa nós, papai, dos nossos pecados. Poupa nós como um pai poupa seu filho, por favor, eu te peço. Pai, em nome de Jesus, abençoa nós, abençoa nossa cidade, abençoa nosso município, abençoa todos que aqui moramos, por favor, eu te peço. Mais e mais derrama do Teu Espírito Santo. E assim eu determino as Tuas bênçãos sobre nossas vidas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que assim seja e que assim se cumpra, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Se Deus me permitir, estarei aqui no próximo sábado, no mesmo horário, transmitindo o poder sobrenatural de Deus.
Uma boa noite a todos e a paz do nosso Deus que seja conosco. Amém e glória a Deus.